Olá! No ar, mais um MMTV. Informação, competição, conhecimento. Lazer, diversão, adrenalina e muita alegria. Este é o universo do Manga Larga Marchador. À beira da pista do Parque de Exposições Teopompo de Almeida se transformou em um caldeirão, ao melhor estilo dos estádios de futebol, lotados em decisões de campeonato. Não sei se a gente pode chamar de Maracanã ou La Bombonera, né? E na morfologia, hein? Você aí já parou para pensar como que os jurados fazem para analisar um animal nesse quesito? Muito mais do que punição, o que a comissão visa é o bem-estar do animal, ou seja, existe lei de crime ambiental, a gente precisa proteger o animal. Estar em movimento é fundamental para o animal viver de forma saudável e, com isso, ter mais longevidade. Contagem regressiva para a 41ª Exposição Nacional. Hoje iniciamos a exibição de um documentário para comemorar os 75 anos da BCCMM. Uma comissão organizadora de 10 pessoas sentaram e decidiram fundar uma associação. Os criadores de mineiro, de Manga Larga mineiro, de Minas, não concordaram com certos itens, não concordaram assim com o padrão da raça deles. Vamos nos unir, criar uma associação nossa de cavalos que são a nossa preferência, ou seja, a marcha, batida ou picada. A BCCMM criou uma comissão de estudos antidopagem para resolver questões que envolvam a saúde e o bem-estar animal. Desde agosto de 2023, a ABCCMM iniciou os estudos de antidopagem para os eventos oficiais da raça. Em dezembro do mesmo ano, foi criada uma comissão composta por 11 integrantes, profissionais da área de medicina veterinária, especialistas em antidopagem, jurídico e superintendente da ABCCMM e, para representar os criadores, membros do Conselho Deliberativo Técnico e da diretoria da instituição. A comissão, a gente está implantando um processo de melhoria contínua, um processo de evolução dentro do assunto doping. Então, eu acho que tirando da responsabilidade do assunto doping da diretoria, e de ser uma situação interna passando para uma parte externa, técnica, eu acho que a raça tem muito a ganhar. Acho que essa é a maior contribuição. Muito mais do que punição, o que a comissão visa é o bem-estar do animal, ou seja, existe lei de crime ambiental, a gente precisa proteger o animal e a gente precisa de uma transparência e de uma equidade nos julgamentos, nas competições do cavalo Manga Larga Marchador, que a gente quer que os animais estejam protegidos no sentido de bem-estar, de saúde. A comissão visa orientar a ideia que todo mundo tenha consciência da forma de competir, tanto eticamente e de uma forma limpa, quanto a proteção do próprio animal também. Os integrantes trabalham na construção de abordagens para conscientizar criadores e profissionais da raça contra o doping. É um tema muito extenso, né? Então, a gente procurou fazer um grupo de estudo, né? Primeira coisa que nós fizemos foi tentar pegar as fichas clínicas dos anos anteriores de nacional para a gente ter uma amostragem das doenças mais comuns que ocorriam para a gente começar um embasamento técnico. Então, a partir disso, nós fizemos, ao invés de trabalhar com uma lista de proibidos, a gente fez uma lista de permitidos bem restrita mesmo, que não atrapalha o desempenho do animal, né? A gente sempre baseando naquela questão mesmo do bem-estar animal. Neste ano, a comissão contou com a participação dos associados, com ideias para a evolução dos estudos antidopagem. Um assunto da maior importância para a raça como um todo, para a diretoria, para os criadores, acho que assim, e um assunto muito polêmico também. Então, acho que quanto mais opiniões a gente conseguir ouvir, mais sugestões conseguir receber,
melhor para o que a gente consegue produzir, vai ser muito melhor. Em 1999, foi aprovado como norma regulamentar o exame antidopagem, na gestão do presidente Alexandre Rocha de Miranda. O uso de substâncias proibidas por um regulamento esportivo que tem a finalidade de melhorar o estado físico ou mental dos animais atletas é considerado doping. Se uma substância ela for nociva à saúde do animal, a gente já pensa, opa, será que isso daqui vai fazer o bem para o animal ou vai fazer o mal para o animal? Se essa substância colocar o animal em condições de competição desfavoráveis a todos os outros animais, ou seja, um potencial risco de melhorar a performance daquele animal, opa, a gente desequilibrou a igualdade, então eu estou turbinando um animal. E outra coisa é a ética. Então poxa vida, eu vou usar uma substância que eticamente não pode vender no Brasil, que eticamente não pode ser comercializada no Brasil, que eticamente não pode ser utilizada por ninguém. Então a gente tem que entender que uma substância entra para a lista ou não de acordo com esses critérios. E você sabia que alguns medicamentos de uso diário contêm substâncias que podem dar positivo para o exame antidopagem? O animal tem uma dor leve a moderada, então tem lá um analgésico que ele é de potência média ou leve. Agora, não tem um analgésico super potente, porque esse super potente pode criar uma condição de um animal que está com uma dor intensa, e aí se ele tem uma dor intensa, ele não está apto a participar de uma prova. E aí, pensando no bem-estar dele, tirar a dor é bem-estar? Sim, mas proporcionar que um animal que não está em condições de trabalhar, que ele trabalhe sem mancar e depois piore após a prova, isso é ético ou é bem-estar? Claro que não. Caso o animal precise de um analgésico ultrapotente, claro que ele pode ser aplicado, mas esse animal não vai poder mais entrar em julgamento. Impactos que vão além da eliminação do animal em uma competição. O animal, gente, ele não fala. O animal tá ali, tadinho, paradinho, e a gente vai lá e aplica um medicamento desse no animal. Sim, nós vamos ter um animal forte, bonito, vistoso, mas o que eu estou fazendo com a biologia desse animal? O que eu estou fazendo com a vida desse animal? Estou encurtando. E aí a gente percebe que um animal faleceu e a gente vai buscar por que esse animal morreu. Perdi o meu animal que eu gostava tanto, que me deu tanto lucro na vida. Por quê? Porque usou uma substância proibida a vida inteira. Além da consulta aos associados, outra ação da ABCCMM foi a realização da edição especial do programa Direto da Fonte, com os integrantes da comissão. Vale ressaltar que está sendo montada um comitê científico, né, doutor Soler, justamente para dar continuidade nesse estudo, né, que é uma coisa que está em evolução, né? Então, a partir desse comitê, não vai cessar, né, para este evento, né? Nós vamos dar continuidade para os próximos eventos. Esse assunto, o doping, é um assunto de difícil abordagem, mas absolutamente necessário e urgente para a nossa raça. Do interesse de todos nós, criadores, todos nós que amamos o cavalo e principalmente estamos envolvidos na seleção zootécnica da raça. Certamente é uma iniciativa no sentido de fazer uma abordagem interdisciplinar, buscando profissionais de fora, profissionais do corpo técnico e também representantes dos criadores, mas principalmente para trazer transparência, excelência da parte técnica da execução de todo o processo de ponta a ponta. Não temos a pretensão de esgotar um assunto tão relevante, tão complexo no primeiro momento, mas temos sim a obrigação e a intenção de aprimorarmos o processo cada vez mais e atendemos as expectativas de todos nós, criadores. A consulta aos associados foi finalizada no dia 16 de junho e, em breve, o regulamento oficial do antidoping para a 41ª Exposição Nacional do Manga Larga Machador. Nós vamos fazer uma triagem, né? E todas as boas sugestões, ou que forem funcionais, a gente já vai acatar e fazer uma minuta oficial. E outras sugestões boas, mas que às vezes pelo tempo a gente não consiga implementar para essa nacional, a gente já vai lançar para os próximos eventos.
Para você ficar por dentro do assunto, reveja a live no nosso canal do YouTube. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais MMTV para você. Queria usar o nosso cavalo, queria mostrar a funcionalidade do nosso cavalo. E esse negócio cresceu e vocês estão vendo aí o sucesso aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos indo para a 4ª etapa do circuito baiano de provas esportivas. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê no animal é a aparência geral, né? Na aparência geral, a gente vai ver se o animal tem expressão, se ele tem caracterização. Então, você tem o fechamento do livro em dezembro de 1943 e um registro excepcional em abril de 1944, por comissão, no sul de Minas, em 5 fazendas: Campo Lindo, Traituba, Favacho, Lobos e Angaí. Estamos de volta com o MMTV, o programa oficial do melhor cavalo de sela do mundo. 3 dias dedicados às provas esportivas durante a exposição em Vitória da Conquista, na Bahia. 4 modalidades atraíram muitas passadas nas competições e, claro, o público fez questão de assistir de perto a performance do marchador. Conta aí pra gente, Luciano Moreira. Suíça Baiana, assim também é conhecida a Vitória da Conquista. Isso porque o município, que fica no sudoeste da Bahia, registra as temperaturas mais amenas do estado. Em determinadas épocas do ano, os termômetros chegam a marcar 6 graus. Durante os dias de Expo Conquista, a cidade fez jus ao apelido. Blusas e casacos eram itens obrigatórios. Mas as provas esportivas aqueceram o público. A temperatura subiu, e muito. Está muito bom ficar aqui assistindo todas as provas e a competição tá aqui, ó, tá na risca. Tá quente? Tá quente. A beira da pista do Parque de Exposições Teopompo de Almeida se transformou em um caldeirão, ao melhor estilo dos estádios de futebol, lotados em decisões de campeonato. Não sei se a gente pode chamar de Maracanã ou La Bombonera, né? E olha que a implementação das provas de esporte nos eventos do núcleo do sudoeste da Bahia é recente. A primeira prova chancelada foi realizada em 2022, mas o crescimento impressiona. A gente começou com uma equipe pequena aqui das provas esportivas, né? Que a gente queria usar o nosso cavalo, queria mostrar a funcionalidade do nosso cavalo. E esse negócio cresceu e vocês estão vendo aí o sucesso aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos indo para a 4ª etapa do circuito baiano de provas esportivas. Uma festa da família, mostrando o nosso cavalo Mangalaga Machador em outras modalidades, né? A Ana Lu, filha do Fred, não perde uma competição. É a oportunidade de aproveitar a companhia da família e dos amigos em torno do cavalo. Muito legal, né? A gente estar junto aqui é uma forma de juntar mais a família, unir a gente melhor. A primeira noite na Expo Conquista foi dedicada à maneabilidade, com mais de 50 inscritos em 5 categorias e 61 passadas. A noite seguinte foi dedicada às provas de 3 tambores e 6 balizas. Nas duas, 108 passadas. O Flávio de Oliveira não escondia a felicidade em orientar o filho Bernardo, que disputou a categoria Kids, bem no dia do aniversário. Uma data emocionante pra gente já de aniversário, né? Ainda mais no meio do cavalo aí, fazendo esse esporte aí. É tudo que a gente quer, pai, né? Satisfação demais correr aqui na cidade da gente. E aí estamos aí para fortalecer o esporte aí. Depois do filho, foi a vez do pai entrar na pista. E o Flávio, do Aras Rio das Pombas, levantou o público na passada pelos 3 tambores. O terceiro tambor. Agora que eu quero ver. Agora é a reta final. Quem sabe assume a liderança. Quem sabe assume a liderança. Quem sabe.
Emoção de sobra e disputas de tirar o fôlego. Agora mesmo que teve disputa, milésimo de segundo de um para outro, é massa demais. Entusiasmado aqui porque tem muito cavalo bonito aqui, muita gente boa também. Tá animado. Cada corrida aqui, cada tambor é uma emoção diferente. Se nas 2 primeiras noites ninguém arredou o pé da beira da pista enquanto as provas não terminaram, na terceira não poderia ser diferente. Os espaços ficaram tomados. Afinal, pela primeira vez o Run Short entrou na programação da exposição do Manga Larga Marchador em Vitória da Conquista. Como em toda a estreia, nervosismo e apreensão. Difícil, né? Mas vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Essa primeira vez já foi muito boa, atraiu muito público, as provas bem organizadas, foi bem bacana mesmo. Foram 157 passadas de pura adrenalina na prova que atravessou a noite e entrou pela madrugada. E no retorno da exposição de Vitória da Conquista, podemos dizer que as provas esportivas saíram conforme a encomenda? Eu posso dizer que saiu melhor. Como eu sempre falo, uma frase que eu uso bastante, a união faz a força, né? E ninguém fez nada só aqui, realmente nós temos uma equipe aqui, uns amigos, que fazem a turma do esporte acontecer. Graças a Deus, mais um marco para a exposição de Vitória da Conquista 2024. Que sucesso, hein? Parabéns ao Núcleo em promover todo esse fomento ao marchador. Bom, falando em evento, vamos então agora de agenda oficial. A primeira exposição especializada de Careaçu acontece do dia 26 a 29 de junho. O Núcleo do Sul de Minas realiza o evento. Na mesma data, é a vez do Núcleo do Norte de Minas promover a Expo Montes, em Montes Claros, do dia 26 a 29 de junho. O esporte também marca presença em Montes Claros, com a 4ª etapa do Circuito Norte de Minas de provas esportivas 2023-2024, nos dias 28 e 29 de junho. A primeira exposição especializada de Taubaté é uma realização do Núcleo Marcha Vale. Também acontece na data de 26 a 29 de junho. A exposição de Itabirito já tem data marcada, do dia 27 a 29 de junho, uma realização do Núcleo da Grande Belo Horizonte. A 20ª exposição especializada de Papucaia é uma realização da Associação do Estado do Rio de Janeiro. Acontece de 27 a 30 de junho, na cidade de Cachoeiras de Macacu. A 4ª etapa do ano hípico 2023-2024 do Caminhos do Marchador vai acontecer na cidade de Resende Costa, de 28 a 30 de junho, uma realização do Núcleo Campos das Vertentes. A 2ª etapa do Circuito Sudoeste de Copas de Marchas será no dia 29 de junho, na cidade de Passos. O Núcleo do Sudoeste promove o evento. Na mesma data, a 5ª Copa de Marcha do Aras Borovica, na cidade de Onça do Pitangui, uma realização do Núcleo do Centro-Oeste Mineiro. Do dia 5 a 7 de julho, no Parque de Exposições de Teresina, acontece o curso de preparação e apresentação em pista. Na mesma data, na cidade de Itaperuna, acontece o curso Módulo 1 para criadores, no Centro de Ecoterapia Natividade. Faça os cursos do Manga Larga Marchador e participe dos eventos da raça. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta, é claro, tem mais MMTV para você. O nosso cavalo é um cavalo de porte médio, certo? Já começamos por aí. Então, as proporções de comprimento de corpo e altura tem que ser de certa semelhança. Os animais adultos têm que preocupar muito com a frequência dos exercícios. A gente tem que preocupar com intervalo de treinamento para que esse animal possa se recuperar. E foram uns 80 ou 100 criadores que assinaram a primeira ata da associação, da fundação da associação. Quem não quer a marca oficial do Manga Larga Marchador? E nas roupas e acessórios, melhor ainda.
São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas baby, kids, feminina, masculina, linha casa, carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. O MMTV está de volta. E já que a Exposição Nacional está chegando, nada melhor que chegar ao Parque de Exposições da Gameleira sabendo tudo sobre os julgamentos, não é mesmo? O MMTV fez uma série de reportagens sobre o julgamento da marcha, que inclusive está disponível no nosso canal do YouTube, viu? Agora iniciamos a série sobre o julgamento da morfologia. Nós já sabemos que o julgamento de marcha é avaliado por meio de 6 itens e que esses critérios seguem uma ordem de importância, não é mesmo? Agora, e na morfologia, hein? Você aí já parou para pensar como que os jurados fazem para analisar um animal nesse quesito? Será que também tem uma ordem de importância? Será que existem itens para eles avaliarem? Vamos saber por aí se o pessoal do Marchador está por dentro desse assunto? O primeiro item da morfologia é a expressão racial. Ele julga expressão racial, angulação, direção de tronco, membros, aprumo. Cabeça, pescoço, angulação, perna posterior, anterior, garupa. Os membros do cavalo, que é paleta, pescoço, garupa, o tronco, os boletos, assim, que nem é o posterior, o anterior, orelha, cabeça bem postada, os aprumos. Integridade física, né? Que é os membros dos animais, o tronco, que é o lugar de trabalho do cavalo, onde carrega o peso, carrega a sela. Então são avaliados isso também, porque a parte locomotora, no caso, os membros, é o motor do cavalo, né? Que precisa estar bem íntegro, bem cuidado, e o juiz avalia isso também. Avalia muito aprumo, né? Aprumo dos bichos. É um animal mais delicado na cabeça, bom de orelha, com boa postura, bom andamento, e eu acredito que seja isso. Será que é isso mesmo? Vamos perguntar a quem entende do assunto. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê no animal é a aparência geral, né? Na aparência geral, a gente vai ver se o animal tem expressão, se ele tem caracterização, se ele tem bons ângulos de membros, se ele tem uma boa uma harmonia de transições de regiões, né? Então a gente pega um geral. A primeira coisa é a aparência geral. Então você olha para o cavalo, analisa ele no geral dele, compara ele com o outro e você vai decidir para o que tiver a maior qualidade geral, ou seja, o somatório, o conjunto da obra. Entra a categoria, aí os animais estão parados, um atrás do outro. Você olha o geral dele, o que ele te mostra, primeiro se ele é expressivo, se ele te chama atenção, se ele tem um porte médio, se ele tem uma boa direção de frente, se ele tem uma boa proporção de comprimento cabeça com pescoço, o pescoço sempre mais longo um pouquinho que a cabeça, se ele tem um bom comprimento de espada do dorso lombo da garupa, se ele tem um bom comprimento de corpo e altura, se ele tem regiões definidas, você olha, você vê a espada dele, não vê acúmulo de tecido adiposo nos costados, em cima das espadas, na cernelha, entendeu? Então é um cavalo definido. Então ele é aparentemente leve, certo? Na aparência geral, e é um cavalo expressivo e é um cavalo proporcional e de boa descida de membros. Nosso julgamento, ele é baseado num padrão racial, né? Então a cabeça guarda a forma dela, o pescoço guarda a forma dele, a espada guarda o comprimento e amplitude dela, o ângulo dela, o braço a mesma coisa, a garupa, forma, largura. No padrão racial a gente tem até uma tabela com alguns números, são pontos. Você segue essa tabela, ela é até importante para vocês, para o criador também, mas esses pontos são os pontos que valem ali no julgamento, não?
Olha, eu até tenho uma tabelinha antiga que eu carrego ela na minha carteira. Então lá tem os valores de cada região do cavalo, né? O valor da cabeça, o valor do pescoço, o valor da cernelha, o valor da linha dorsal, lombar, da garupa, né? Dos membros, dos aprumos, do tórax. Então, eu tendo a referência de quanto pesa isso para a minha avaliação, eu tenho certeza que ajuda a gente também. O nosso cavalo é um cavalo de porte médio, certo? Já começamos por aí. Então, as proporções de comprimento de corpo e altura tem que ser de certa semelhança. Pela minha observação, pela minha experiência, eu creio que o cavalo pode ser até mais um pouquinho comprimento de corpo do que a sua estatura, né? Mas ele tem que guardar um porte mediano, né? Que é o que está na luz do padrão. A estatura do cavalo mencionada no padrão racial, o macho é um mínimo de 1,47 m de altura de cernelha e um máximo de 1,57 m. E o ideal, de acordo com o nosso regimento hoje, é 1,52 m. E na fêmea é 1,40 m o mínimo e o máximo 1,54 m. E o ideal 1,46 m. Isso que caracteriza o nosso cavalo de porte médio. E as proporções lineares é as proporções de comprimento de regiões. Por exemplo, se o cavalo tem 1,52 m, o ideal é que ele seja próximo de comprimento corporal de 1,52 m, comprimento de corpo e altura da cernelha. Então, aí a hora que você medir o comprimento dos membros do equino em relação ao comprimento corporal dele vão ser semelhantes. A parte mediana na conformação do cavalo, a aparência geral dele leve, o manga-larga machador, tem certeza que facilita a genética da marcha para que tenha um bom desempenho na marcha. Uma marcha bonita, elegante, graciosa, com movimentos suaves, mais amplos. A gente olha, primeiro, aparência geral. Depois a gente coloca o animal em dinâmica ao passo, nós vamos analisando aquele que tem boa movimentação, que tem boa manutenção corporal, que tem boas alavancas. Posteriormente, a gente avalia o animal em estática, ou seja, visto por frente e visto por trás. Depois a gente vai olhar as linhas de aprumo e posteriormente nós vamos fazer o corpo a corpo. Então, comparar um animal com o outro. Na verdade, o julgamento é comparativo e é o somatório do conjunto da obra, né? Então, o animal tem que ter boa expressão, boa caracterização, tem que ter bons ângulos, boas proporções lineares de comprimento de regiões, que esse é de suma importância. A avaliação da morfologia é muito mais complexa mesmo, viu? E você fique atento nos próximos programas, que a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, viu? Aloísio, muito obrigada pelas explicações e por nos proporcionar, essa verdadeira aula. E não para por aí, não. O próximo será sobre a avaliação e a importância do passo no julgamento da morfologia. Bom, hoje chega ao fim a série sobre a longevidade nos animais e o assunto é treinamento. Acompanhe. Estar em movimento é fundamental para o animal viver de forma saudável e, com isso, ter mais longevidade. Existe realmente essa relação, Roberto? Existe sim, Michele. O animal, o equino precisa estar permanentemente em movimento e, inclusive, tendo a opção de escolher o momento e o tipo de movimento que ele busca. A gente tem que procurar oferecer, permitir ao cavalo que tenha esse acesso permanentemente e isso tem uma relação direta sim com a longevidade desse animal. Quando a gente aplica exercícios, a gente tem que entender que animais que estarão em treinamento, eles precisam passar por processos que são comuns a todos aqueles animais que vão prestar algum serviço, que vão desenvolver alguma modalidade, né?
A gente tem, por exemplo, a doma, que é essencial, é fundamental. Muitas vezes até a gente passa por cima dessa fase ou executa de forma não tão profunda, não tão eficiente, e isso nos traz problemas futuros. Agora, tem treinamentos específicos para cada animal, né? Tem animais que vão passar por esse treinamento. Enquanto nós temos a doma e o adestramento básico como algo que é comum a todos, nós temos o adestramento específico, que exatamente vai trazer um condicionamento, um ensinamento para esse cavalo que vai executar também figuras específicas em função daquilo que ele vai ser utilizado, ou seja, da modalidade que a gente vai utilizar esse cavalo. Além da pista, na lida diária da fazenda, nas cavalgadas ou para o esporte. Existe uma variação considerável aí do grau de exigência que esse animal é submetido em relação a cada uma dessas modalidades. Então, a gente saindo da pista, eu entendo que o esporte seja aí talvez aquele que passa a exigir mais. Lembrando que o esporte ele não se limita a uma modalidade só. Nós temos provas que exigem mais essa questão do animal se alongar e reunir dentro quase do mesmo momento ali, como provas de maniabilidade, por exemplo. A gente tem prova de lida com gado, que o cavalo especificamente tem que saber lidar com aquele animal, estar em contato com ele, enfim, saber reagir. E se a gente consegue equilibrar esses processos de treinamento, a intensidade, a carga de exercício e tudo mais, a gente previne lesões e, consequentemente, você tem também a questão outra, que é a de estar desenvolvendo através de exercício, assim como acontece no ser humano, a gente está aplicando exercícios que vão desenvolver capacidades nesse animal que certamente estarão ligadas diretamente com o prolongamento da sua vida útil e da sua vida biológica. E quais são esses exercícios? Bom, a questão das prevenções, por exemplo, eu jamais devo trabalhar um cavalo frio. Eu tenho que ter um processo de aquecimento, assim como nós humanos fazemos quando vamos praticar um esporte, fazer uma academia. Então, essa questão de alongamento, essa questão de flexibilização de determinadas regiões, o aumento sequencial da demanda desse animal, da exigência. Eu não posso pegar o animal e partir logo com ele uma carreira, eu tenho que aumentar e diminuir esse processo, né? Isso a gente pode até pensar um pouco que alguns exercícios que são feitos na busca de prevenção e na busca de melhor eficiência e melhor resultado, certamente eles vão interferir sim nessa longevidade maior ou menor do animal. Quais são as categorias dos animais que se submetem a algum tipo de treinamento? Bom, nós pensamos primeiro nos potros, que na nossa realidade são animais apresentados em pista, né? Então ainda não montados, enfim, mas já são submetidos a uma doma. E é até bom lembrar que nessa fase, como o animal está ainda em formação, as suas estruturas não estão definidas ainda, esses animais estão muito sujeitos a lesões. Então a gente tem que cuidar muito para que a gente não tenha uma sobrecarga de trabalho, que a gente possa respeitar muito essa estrutura, essa fragilidade que esse animal ainda apresenta. E nós sabemos até que erros cometidos nessa fase são responsáveis por processos que se tornam crônicos muitas vezes e limitando diretamente a vida útil e a vida biológica desses animais. Também temos os animais adultos, aí eles passam por vários tipos de treinamento? Sim, os animais adultos, agora a gente tem a condição desses animais já montados, né? Tem que preocupar muito com a frequência dos exercícios, a gente tem que preocupar com intervalo de treinamento para que esse animal possa se recuperar, especificidade do treinamento, saber o que eu posso exigir desse animal dentro das limitações dele, em termos da própria idade que ele ainda está e daquilo que ele vai ganhando de elasticidade, de flexibilidade. Então eu não posso exigir do animal alguma coisa para a qual ele realmente não esteja preparado. E se eu cometo essa falha, certamente eu vou trazer lesões. Uma das ocorrências que são muito frequentes, manifestações frequentes, são as claudicações que a gente vê em animais de pista, né? E isso, certamente, Michele, é causado por um desequilíbrio nesse processo de treinamento, sabe? Mas nós temos que ter a consciência de que se isso acontece, faz parte do jogo
E a gente tem que interromper o processo, tem que dar um tempo de repouso, tem que buscar o veterinário para que ele possa promover um tratamento específico, né, de acordo com a lesão que esse animal apresenta. Uma maneira de evitar que essas lesões aconteçam é alterar os andamentos durante o treinamento do animal. Normalmente você trabalha muita marcha e esquece do passo, esquece do galope. Enquanto o passo, ele também permite você promover um bom condicionamento do seu cavalo, cardiorrespiratório, muscular, tendino, enfim, dos tecidos moles, até condicionamento ósseo, em função dos impactos que produz, enfim, você vai conseguir sim equilibrar esse treinamento quando você alterna esses andamentos. No caso do animal em manutenção, aquele que já não tem vida útil mais? Nesse caso, a gente tem que entender que esses animais mais idosos, né, quando você fala que não tem vida útil, você não está explorando nada mais desse animal e não exige trabalho então para esse animal. Se nós permitirmos a esse animal uma liberdade plena, onde ele possa escolher aquilo que ele precisa, tem acesso a espaço, a água, a alimento de qualidade, enfim. Então ele continuar em contato com outros animais, enfim, e nessa hora ele corre, ele brinca, ele se socializa. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo que, volto a dizer, se aproxima mais do natural e, claro, garante um aumento dessa vida útil. Excelente, Roberto. Muito obrigada. Eu tenho certeza que tem muitos conhecimentos que a gente vai levar para casa para poder praticar e cuidar melhor dos nossos animais, dar mais qualidade de vida, mais saúde e promover mais longevidade. Olha, todo o conteúdo dessa série de 4 episódios está disponível no nosso canal do YouTube e está imperdível, viu? Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e na volta você acompanha o início do documentário sobre a história dos 75 anos da ABCCMM. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador está localizada no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considerada a segunda maior associação de cavalos da América Latina, nossa missão é fomentar o manga larga machador pelo mundo. Por ano, são realizados em média 300 eventos oficiais da raça no Brasil. Copas de marcha, exposições, regional especializada, fomento, campeonatos brasileiro, cavalgadas, etapas esportivas, enduros e planilhadas, além de suporte aos leilões e visitas a criatórios. Realiza a capacitação do quadro de jurados, com cursos atualizados e direcionados à padronização de julgamentos dos animais. Incentiva ao conhecimento também para os novos criadores. Concurso Manga Larga Machador para Todos. Assim é o cuidado da ABCCMM com os milhares de apaixonados. Assim é o mundo do Manga Larga Machador. Uma história de amor com os cavalos. Estamos prontos? Podemos começar? Então, meu nome é Ricardo Luiz Cassiucho. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas que na minha adolescência passei a conviver com diversos criadores tradicionais. E dali eu fui extraindo um pouco da história do Manga Larga Machador. Você teve, então, um movimento no estado de São Paulo que se iniciou, sim, oficialmente em 1928, com uma publicação de um estudo pelo um zootecnista
ele publicou um estudo de contribuição para o estudo da criação do cavalo manga larga. E rapidamente ele obteve uma adesão de vários fazendeiros, principalmente da família Junqueira, que já criavam esse cavalo desde o tempo de Dom João VI. Uma comissão organizadora de 10 pessoas sentaram e decidiram fundar uma associação de criadores do cavalo manga larga. Então essa reunião aconteceu no dia 25 de setembro de 1934. A partir do estudo de 1928, formou-se a Associação de Criadores do Cavalo Manga Larga, com sede em São Paulo, e a reunião ocorreu no bairro da Água Branca. Eles criaram a associação para manter a unidade do rebanho, para dar oficialidade e documentação ao rebanho, que estava na mão dos fazendeiros, a maioria paulistas, e assim permitir que esse rebanho pudesse avançar com seus registros, evitando que raças estrangeiras, que garanhões estrangeiros, penetrassem nesta coletividade zootécnica. Essa é basicamente, oficialmente, a história de fundação da Manga Larga. Acontece, porém, que os criadores de mineiro, de manga larga mineiro, de Minas, não concordaram com certos itens que eles puseram no manga larga paulista. Não concordaram assim com o padrão da raça deles. E essas 3 coisas chamavam a atenção. Era o comprimento do cavalo, o manga larga paulista era muito comprido, muito alto e de uma marcha mais diagonal. E os criadores, muitos criadores, um grupo de criadores, não concordaram com esse tipo de animal e não entraram de sócio. Essa comissão desenhou os estatutos e desenhou o padrão racial para ser publicado para todos, para que todos entendessem em que moldura eles deveriam criar esse cavalo. Qualquer coisa fora disso não teria acesso a um registro. E naquele momento o livro foi aberto. Ou seja, machos e fêmeas que se enquadrassem naquele padrão racial, com um mínimo de pontuação ou de conceito, estariam determinados a receber a marca da associação. Houve época em que alguém perguntava: qual é a diferença entre um cavalo paulista e um cavalo mineiro? Alguns chegaram a falar: é simples, é que o cavalo paulista é registrado, o mineiro não. Agora, por que o paulista ficou diferente do cavalo machador? O galope do cavalo paulista era indispensável, que eles não abriam mão do galope. Então, eles, quando fundaram a associação deles, eles bateram o pé e firmaram que o cavalo deles tinha que ser de marcha trotada. Se você caça um dia inteiro, e volta para casa de noite, às vezes com chuva, depois de você ter corrido léguas e léguas com o seu cavalo, você, para voltar, era difícil. E chovendo, pior ainda. Exigia demais do cachorro, exigia demais do veado, exigia demais do cavalo. E os criadores daqui, apesar de também gostarem de caçada do mesmo jeito, Minas é muito mais montanhosa. Então, muitas vezes, o caçador subia nos outeiros e lá de cima ele via o trabalho do cachorro dele, sabia exatamente como era o uivo do cachorro dele, e os cavalos também voltavam para casa sem estar exausto. Então, você tem o fechamento do livro em dezembro de 1943
e um registro excepcional em abril de 1944, por comissão, no sul de Minas, em 5 fazendas: Campo Lindo, Traituba, Favacho, Lobos e Angaí. Quando eles perceberam que o valor desse cavalo mineiro era muito inferior ao valor do cavalo de São Paulo, registrado na Manga Larga, na Água Branca, eles se reuniram e falaram assim: nós temos que tomar uma posição. E aí surgiu um sentimento de mineiridade. Diz assim: pô, nós temos um rebanho grande e estamos fora desse clube, vamos criar o nosso clube. Aí eles fizeram uma reunião, teve reuniões lá dos criadores, até de muitos parentes meus avós, fizeram reunião em Caxambu, numa exposição de cavalos de Caxambu e no Hotel Glória. É como uma pedra, você joga a pedra na água, cria-se aquelas ondas. Quando aquela última onda bateu no queixo dos mineiros, eles falaram: nós estamos perdendo dinheiro. Nosso plantel vale pelo menos a metade que vale o do Paulista. Nós precisamos criar alguma coisa. Vamos nos unir, criar uma associação nossa de cavalos que são a nossa preferência, ou seja, a marcha batida ou picada. Nessa reunião, então, no Hotel Glória, recebeu então o trabalho dessa comissão e estiveram presentes nessa reunião no Hotel Glória, entre outros, os seguintes criadores: Zé Braulio Junqueira de Andrade, Fazenda Campo Lindo JB, Severino Junqueira de Andrade, Fazenda Tabatinga, José de Andrade Reis Dier, da Fazenda Herdade, Antenor Ribeiro dos Reis, da Fazenda Bela Vista, lá em São Vicente de Minas, Adeodato dos Reis Meirelles, da Fazenda Angaí, avô do Carlos Roberto Ribeiro Meirelles, o Beto Meirelles, Oswaldo de Andrade Reis, da Fazenda Espírito Santo, Criatório Porto, lá em São Vicente de Minas, Pedro Junqueira Filho, Fazenda Bela Cruz, Geraldo Junqueira de Andrade, Fazenda Favacho, José Bento Junqueira de Andrade, Fazenda dos Lobos, e Antônio Josino Meirelles, Fazenda Boa Esperança, Angaí. É o pai do Beto Meirelles. E aí deu certo, se fundou a Associação do Mangalaga Marchador. Então veja que muitos dos criadores que lá estiveram, a descendência, a sucessão está presente nos dias de hoje. E foram uns 80 ou 100 criadores que assinaram a primeira ata da associação, da fundação da associação. Trouxeram a ata da reunião preliminar, aquela de Caxambu, fizeram constar esta ata na ata de 1949, e então estabeleceu-se a fundação da Associação de Criadores de Cavalo Marchador da Raça Manga Larga, cujo primeiro presidente eleito ali nessa reunião foi Moacir Rezende. Mas o grande mérito dele foi dar oficialidade aos documentos, aos estatutos, e implantar um padrão racial inicial. E nesse padrão racial, vale dizer, e no item andamento estava descrito marcha batida e marcha picada, não se admitindo marcha trotada e andadura. Ela é importante, a responsabilidade da associação é muito grande, né? A associação foi uma coisa muito benéfica para o cavalo e para nós, que somos criadores. E aí as duas associações foram distanciando. Muito orgulho, eu sinto muito bem, um orgulho tremendo com o que os meus avós fizeram, meus tios, tem muitos tios lá, tem muitos parentes, muitos primos, todos eles fizeram um bem danado para a raça. Criação de uma associação de criadores sempre é posterior à evolução da raça e não o contrário. É importante esse conceito. E o que eu desejo é que ela continue mais 75 anos e mais 75 e por aí vai dobrando, e que ela possa trazer amizade entre os criadores. Isso é o principal.
Amar o cavalo é sinal de superioridade, de raça. O horizonte do homem que caminha a pé é pequeno diante da paisagem. Só o cavalo nos dá a liberdade necessária, a altura exata e a contemplação justa e perfeita da natureza. Essa é a história do início da nossa entidade, forte, ligada às tradições, à associação que é do associado, do criador. Por isso, comemore conosco esses 75 anos da ABCCMM. Você faz parte. O MMTV de hoje fica por aqui e no próximo programa tem mais histórias para você. Estamos te esperando às 8 da manhã no Canal Rural e às 7 da noite o nosso encontro é no YouTube da ABCCMM. Até lá, tchau, tchau.